Você, 26 de dezembro de 2013, passou o Natal, todo mundo comemorou muito, o pessoal ainda tá, né, curtindo aquela história toda da família, dos presentes, a alegria de reencontrar Jesus, é muito bacana. Comigo aqui, Ulisses Costa, Denilson Show, Ronaldo Giovanelli e 2 convidados pra lá de especiais. Comemoramos, sorrimos, falamos muitas coisas bacanas e agora a gente vai falar de um assunto sério, arbitragem. Com ele, Rodrigo Bragueto, obrigada pela participação. Obrigado, e também José Henrique de Carvalho, os 2 especialistas em arbitragem, conhecem tudo do assunto. Quero só ver hoje se vocês vão ter coragem de falar o que vocês falaram o ano inteiro, hein? Não, que a arbitragem é uma porcaria, que a arbitragem é uma vergonha, que a arbitragem está devendo, entendeu? Que tem árbitro que não tem qualidade. Não, que não tem árbitro que não tem qualidade para apitar futebol e tá apitando. Não, o espírito do Natal, ele continua. Espero que você em casa tenha tido um Natal maravilhoso, cheio de paz, repleto de felicidade, né? E muito amor, que é importante, né? O Denilson está feliz, por exemplo. O Luiz deu remédio, um negocinho natural pro Denilson. O Denilson mudou a maneira de ser dele. É um negócio para ele correr um pouquinho mais, para dar um ânimo, para treinar. Tava meio durão o Denilson, tal, o joelho, aquela coisa toda. Agora, em relação à arbitragem, eu acho que precisa mudar urgentemente. O árbitro é uma figura tão importante quanto o atleta de futebol. Então, a profissionalização da arbitragem, para mim, é a única coisa que pode salvar. Porque tem muita gente incompetente com apito na boca e fazendo um monte de besteira no campo de jogo. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos começar com vocês e eu já quero perguntar para vocês também. Agora é o seguinte, se a gente tivesse que dar uma nota para arbitragem em 2013, de 1 a 10, qual seria, Ulisses? A minha nota, 5. Denilson. Ulisses, primeiro um Feliz Natal a todos, né? A todos que estão assistindo o programa, você, Renata, mais um ano bacana, né? E foi muito do seu bom. lado, isso foi muito legal. Ao lado do Baby, ao lado do Ulisses, Braguetinho, que fizemos a Série B, né, Braguetinho? Com muito sucesso, né? Tem algumas perguntas para você em relação à Série B também, em relação à arbitragem, né? Teve um lance muito curioso no jogo contra o Icasa, vou te perguntar já. Só esse? Bom, a minha opinião em relação aos árbitros, eu concordo em partes com o Ulisses, eu acho que a gente também tem que ter uma certa cautela, porque a gente está analisando o ser humano também. E o ser humano está sujeito a erros. Então, acho que a gente tem que ter uma certa cautela em relação a isso. Erros mas acho que e interpretações. Exatamente. Então, acho que a gente tem que ter um pouco mais de cautela em relação a isso. E a nota? Mas a minha nota para arbitragem esse ano, eu vou de 6. Opa, melhorou um pouquinho. Vou de 6, eu vou de 6. E você, Ronaldo Giovanelli? Não é mamãe. Aproveitar essa árvore, né? O espírito natalino, aquela coisa gostosa, o coração. Um beijo a toda a família brasileira. Um beijo a todos. Um beijo a você, muito obrigado também. Você, Denilson. A você, Ulisses. Quando você tomava juizada, gol, quando você tomava gol, você abraçava a juizada. Você entrava na casa tua, você nem olhava pra tua mãe. Ela abria a porta da sala do quarto direto. Ele é assim, sempre no quarto quando você tomava mamãe sempre abracei e beijei com muito carinho, né? Um beijo mãe, beijo pai. Então, agora falando em termos da arbitragem, eu tenho uma nota aqui para a arbitragem desse ano, né? Nossos amigos estão aqui, eu vou tomar um cuidado com o meu coraçãozinho, tá, né? Cheio de amor para dar, sensível. É nota 0. Eu dou nota 0 para a arbitragem que mudou o resultado, tirou time grande da Série B. Ali do Corinthians, né? Tá falando deixa eu ver você. Teve gol que empurraram o goleiro para dentro do gol, teve pênalti que não existiu, teve goleiro que perdeu 5 pênaltis no campeonato. Essa arbitragem. É tudo culpa da arbitragem. Agora é o seguinte, agora a opinião dos comentaristas, de quem analisa os jogos, de quem tem realmente um parecer. Mas eu quero conversar com o Bragueto e com o José Henrique de Carvalho sobre arbitragem. Ano após ano, as pessoas se apegam muito mais aos erros, aquilo que não funcionou e esquecem o lado bom também da arbitragem. Quando um árbitro toma uma decisão difícil, por exemplo, e ele acerta, claro que isso não repercute. O erro repercute muito mais. Incomoda, Bragueto, essa postura da mídia, da crítica e até dos torcedores? Bom, na verdade, Renata, a minha nota para arbitragem é nota 7. Opa! Mas você... nota 7. Por quê? Calma, ele tem que ver por quê. Braguetinho, eu fui bem dando 6, então. Você foi cooperativista. Eu fui bem dando 6. Nota tua. Minha nota foi Por que boa. nota 7? Cooperativista. Peraí, Ulisses. Na verdade, eu ia dar nota 10 para fazer a média 5 com o Ronaldo, certo? Mas se eu desse nota 10, eu aí seria cooperativista e isso aqui eu me malhar de verdade. Nota 7, na verdade, Renata, porque o árbitro hoje, por não ser profissional de forma reconhecida perante a lei, né? A gente pode falar um pouco daqui a pouco sobre o que saiu agora sobre a profissionalização. Mas o árbitro, só de ele ir a campo,
né? Eu brinco e é verdadeiro, se travestir de árbitro, porque tem que ter coragem. Ó, cuidado com isso aí. Não, se travestir de colocar o uniforme de árbitro, Ronaldo, ir pro campo. Colocar, tá? Nas condições hoje que ele atua, é quase que subiu um ano. Então, eu posso dizer, eu parei de apitar esse ano e a minha parada na arbitragem foi exatamente por esse motivo, tá? Por não ser profissional perante ao meio do futebol. Eu atuei 18 anos na minha carreira, dos quais 14 na primeira divisão do Campeonato Paulista e Brasileiro. E aconteceu de apitar um jogo no Pacaembu, eu saí do meu escritório às 18 horas, meu escritório fica a 2 quilômetros do Pacaembu, para fazer um jogo às 8h30 da noite. Tá? E aí ser exigido ao máximo enquanto o jogador está concentrado, está se alimentando bem, está descansando. Então eu preciso trabalhar. Hoje, efetivamente, o árbitro tem que comprovar uma renda. Todas as certidões negativas de débito, SPC, Serasa, se eu tiver um cheque devolvido no meu nome, eu não posso apitar futebol. É massacrante o que acontece hoje com o árbitro, né? E as pessoas falam assim, pô, Bragueto, quanto que vocês ganham por jogo? Hoje a gente vai ter um árbitro da FIFA ganhando R$3.000 aproximadamente, entre taxa, diária. E olha a importância das decisões que ele toma numa partida. Isso, Por jogo. Perto do salário dos jogadores, salário de treinador, o que um clube tem em termos de orçamento. E ainda tem gente que fala assim, pô, tá ótimo para 90 minutos. Imagina, o árbitro vai treinar quase todos os dias físico, né, psicológico, que hoje tem que treinar muito, e, obviamente, a parte técnica, que vai ser falado aqui. Então, que tomar decisão num jogo de futebol, perante a regra, tem o conhecimento, tem a interpretação, tem toda uma dificuldade que o árbitro precisa estar preparado para aquele momento. Tá? Então, eu dou nota 7 para o árbitro perante essa dificuldade, para não dar nota 10 e fazer a média contínua. José Henrique de Carvalho, você que tem uma larga experiência, não é? Apitou inúmeros jogos já de grande expressão, que é complicado, que você tem a pressão dos dois lados. Qual seria a sua nota e como é que você está vendo a arbitragem neste ano de 2013? Bom, primeiramente é um prazer agradecer pelo convite. O Bragueto está mais acostumado com a casa aqui, né? Com as câmeras. Com as câmeras. Mas, Renata, a minha nota também é 7, tá? Também é 7. Boa mesmo a nota de você. Eu tenho acompanhado... Ótimo, tá? O pessoal que está em casa está adorando. 7, se for 7, tá bom. A arbitragem, José Henrique ela de tem Carvalho? melhorado. Qual é a sua? Pelo menos aqui em São Paulo, ela tem melhorado muito. O Bragueto, agora ele não está mais no quadro de São Paulo, né? Por ter saído e tudo mais, mas eu também estou aí há 2 anos e meio querendo voltar, né? Porque eu passei por 3 cirurgias eu até acredito que se houvesse realmente a profissionalização, a minha situação, né, em termos de retorno, em termos de cuidado, teria sido completamente diferente, né? Que eu passei assim momentos difíceis para voltar, né? A gente não tem assim um respaldo tão grande, né? Mas isso devido à própria situação que envolve. Eu não estou reclamando, mas qualquer árbitro que tenha passado por algo parecido, né, vai também passar pelo mesmo problema que eu passei. Nós temos aí, né, nesse negócio da arbitragem, 2 extremos. Obviamente que é o lado humano da pessoa, como o Bragueto bem descreveu, que tem que sair do trabalho e chegar para apitar o jogo 2 horas antes. Você que ficou fora por contusão, por cirurgias, não teve apoio nenhum, eu tenho certeza disso. Você teve que bancar isso praticamente sozinho, entendeu? Enquanto o jogador de futebol se contunde jogando ou treinando, ele tem todo o apoio, o aparato. Agora, uma coisa que eu vejo, tem muita gente... Isso é um problema da arbitragem, eu concordo plenamente com vocês. Salários baixos, falta de apoio, falta de condição. Agora, tem muita gente que apita, por exemplo, sem ter a mínima condição. Não é porque é ruim de apitar, porque não tem qualidade. Por exemplo, o penúltimo jogo do Campeonato Brasileiro do São Paulo, Criciúma em São Paulo... Não, Criciúma em São Paulo, o erro de arbitragem foi um absurdo. Agora, eu queria até mostrar esse lance. A gente tem muitos para exemplificar o que foi o Campeonato Brasileiro. Lances positivos, lances negativos. Mas esse que o Ulisses está falando, ele definiu o jogo, o resultado foi 1-0. Então... Pênalti convertido pelo Wellington Paulista, que definiu a vitória do Criciúma. E, na verdade, 2 coisas aconteceram. Há uma dúvida muito grande em relação à penalidade do Lucas Evangelista para cima do Suellington, lateral do Criciúma, e também o impedimento, que aí seria de alçada da auxiliar, a Catiúcia Berger, né, se não me engano o nome dela. Que tem umas pernas bonitas demais. Que isso é o que menos importa no lance, o negócio é sério, meu. Agora eu pergunto para vocês, como é que pode a auxiliar não ter visto as pernas dela é legal mesmo. Esse impedimento? O que, Denilson? Não, mas as pernas dela bem... Eu não analisei. Não, porque foi praticamente quase 2 metros, 1,80
1,90m, 1,80m. Como é que pode acontecer isso? O árbitro não consegue ver isso também? E com o agravante Hein, tinha a Bragueto? linha da grande área, hein, Bragueto? Dá pra deixar a Renata falar ou não? Ali tem duas situações. A primeira é a proximidade do jogador. Enquanto mais próximo o jogador estiver, difícil ela ter a profundidade do lance, para ela visualizar ali a jogada de posição de impedimento ou não. O jogador faz uma ultrapassagem, passa muito rápido e ali ela perde esse momento, tá? Depois, com certeza, aos 22 segundos de partida, falta de concentração, falta de talvez aquecimento, a pessoa entrar no jogo. Tá aqui o Ronaldo, ex-goleiro. Árbitro é igual o goleiro. Se a primeira bola você vier espalmou errado, Ronaldo, como era a sequência do jogo? É gol, velho. Tá? O jogo inteiro o pessoal árbitro xingando. A confiança vai lá para baixo. E aí o Francisco Nascimento, né, que é o conhecido o Chicão lá de Alagoas, que era o árbitro, ele apitou também, ele fica olhando para assistente porque ele tem essa impressão de que está impedido. E olha para assistente, olha, na sequência acontece o lance. E aí, Renata, Denilson, né, o pessoal aqui, eu tenho que dizer o seguinte, na arbitragem, uma coisa errada, ela vem sempre acompanhada. Para você poder analisar melhor. Como se não bastasse o impedimento, ainda vem um lance de pênalti na sequência. Então o envolvimento... Pênalti que não aconteceu, né? Não foi, né? Para você foi pênalti ou não? Pênalti que não aconteceu. Não acontece. Tem até um contato embaixo, mas mínimo, que com certeza o Chicão, aí, o árbitro, não viu. Ele não viu. O lance tá gritante aí. José Henrique de Carvalho, vendo aí agora com a câmera, no replay. Renata, até por questão ética, assim, como eu estou ainda no quadro da Federação e da CBF, eles até passam para nós que a gente não pode fazer comentário de colegas, né? Então eu até prefiro que o Bragueto possa estar, né, fazendo essa... Mas ela errou, ela errou. Você não precisa falar, não. Mas ela errou. Lógico que ela errou. Não, fica tranquilo, ele não pode falar. Ele não pode falar, mas ela errou. Esse é um dos árbitros ruins do futebol brasileiro. Ele é ruim. Tem vários... Ele chegou a dar pênalti já e voltou atrás. O que a Renata falou no início do programa, Denilson, o que a Renata falou nesse programa, eu assino embaixo. Existem as situações de erro e de interpretação, né? Erros, a gente consegue visualizar, não tem como a gente não enxergar que houve uma falha, né? Ou do árbitro, ou do assistente, ou uma falha que aconteceu devido a um mau plano de trabalho, né? Mas existe a questão da interpretação. A gente dá para perceber o que ocorreu nesse lance. É que tem lance, só para vocês terem uma ideia, não é, Denilson? Que a gente fica discutindo e na câmera, vendo o replay, tipo, 3, 4 vezes, você não consegue saber. Isso aí tudo bem. Você olha e fala, foi pênalti. Não sei se foi pênalti. Será? Você fica em dúvida. Quando você passa por uma situação dessa, você absolve o árbitro. Só que quando você olha na primeira e tem certeza, na segunda mais ainda e assim por diante. Mas o Ulisses citou, desculpa, Ulisses, você citou um lance aqui, por exemplo, você, mas o árbitro já apitou um pênalti e voltou. Mas foi pênalti. Mas se é o pior. Mas aí é melhor que ele tenha voltado. O quê? Quando ele foi corrige... pênalti. E ele acertou e errou em voltar. Então, não mas dá o pênalti. o comentário que eu queria dizer quando é o contrário, né? Não, aí quando tudo ele bem. erra, então. Aí tudo achei bem. que você estava falando nesse sentido. Não, porque aí eu sentido acho que a gente tem que sentido parabenizar Uma coisa a que a gente arbitragem. fica com Quando comete um curiosidade erro, aqui. ouve os jogadores, enfim, e volta atrás. Mesmo assim, ele é criticado. Sim, aconteceu no lance, até foi a estreia do Bragueto, né, como comentarista, no jogo São Caetano e Palmeiras São Caetano, que houve uma precipitação do árbitro, na época o CNM, e eu não sei se foi o assistente ou o quarto árbitro, mas houve uma informação correta, e ali fica evidenciado assim, que o plano de trabalho foi muito bem feito no vestiário. Mesmo com o equívoco, o árbitro teve a humildade de voltar atrás e fazer aquilo que é correto. Ou seja, ele conseguiu, os seus auxiliares, né, o corrigiram. Então, isso foi muito... Por isso que tem auxiliar, né? Senão, não precisaria, o juiz faria tudo sozinho se dependesse apenas dele. Agora, doutor Osmar, o senhor está chegando aqui no programa, eu perguntei a nota... Não, faz tempo que eu estou aqui. É que só o Ulisses falou. Não, você está chegando agora. Ele monopoliza o programa, não tem jeito. Doutor, eu sei que o senhor comemorou muito o Natal, tá feliz, mas o assunto é sério. Qual é a sua nota para arbitragem em 2013? Eu daria uma nota 8. Eu vou um pouco além do que eles... 8? Daria. Mas vou dizer por quê. Com febre. Não, pera um pouquinho. Eu dei nota 0, doutor. Tá Tudo com bem. febre. Não, eu vou dizer por quê. Feliz Natal pro senhor, viu, doutor? É muito fácil Feliz você... Natal pro senhor. Natal já passou. É muito fácil você fazer a preparação física de um time de futebol, onde a média de idade, com raríssimas exceções, é por volta de 25 anos. E
Eles têm os melhores preparadores, os melhores médicos, os melhores fisiologistas, tudo. Quando você chega na arbitragem, foi o que o Braguet estava falando agora há pouco, ele tem que se preparar fisicamente, ele tem que se preparar psicologicamente. E tem, em cada joguinho, por mais insignificante que seja, 8, 10 câmeras e a imprensa fica aqui. Olha, veja bem que ele pegou o fiozinho da camisa ali, o outro pisou no cadastro. Não dá para julgar árbitro desse jeito. Cometeram erros gravíssimos. Mas a minha pergunta, por isso eu dou 8, a minha pergunta é a seguinte. Se a gente for pegar o exemplo das últimas Copas, por exemplo, se tirar a última e a penúltima, era muito raro ter o contato físico maldoso dentro do campo de jogo. Se você foi em 70, na Copa de 70, e não vamos tão longe assim, mas teve lance lá que o Gerson pegava a bola, olhava para cá, virava para lá, olhava para cá, não acontecia nada. Daqui a pouco ele fazia um lançamento. Hoje, se o Gerson jogasse hoje, antes de a bola chegar nele, já tinham 2 batendo nele. Sim. Então eu tenho uma saída, não uma saidinha para isso. Eu queria saber a opinião de vocês. Os times de futebol deveriam jogar com 10 jogadores e não com 11, para aumentar os espaços. Eu estou louco? Bom, polêmico. O senhor tá bem louco. O senhor não tá louco, não. Você não tá louco. Senhor, eu vou falar um negócio pro senhor. Tá chapado. É para o Bragueto e para o José Henrique de Carvalho. O senhor precisa do médico. Tá bom, mas o senhor tá doidão. Tudo bem. Não, eu acho que não, doutor. A 11 contra 11 vai estar excelente. Tá? O que acontece realmente no Brasil, e nós temos vários lances de jogadores que poderiam ter evitado o contato e aí vai para um tranco, com a mão, com o cotovelo. Isso a gente vê muito no Brasil. Isso no Brasil é constante. Na Europa, quando acontece um lance de um jogador usar um cotovelo que pega no rosto do jogador, ele pede desculpa 10 vezes, o que até ajuda o árbitro. O árbitro às vezes vai querer aplicar um cartão amarelo naquele lance, mas pelo fato do jogador pedir a desculpa para o outro, você acaba segurando e entendendo que foi sem querer. Bragueto, quem foi o pior, assim, o mais reclamão? Técnico, que você já presenciou numa partida de futebol, e o jogador? Agora pode falar, numa boa, isso não é depreciativo nem nada. O cara que mais incomodava. Não vai dizer que foi o D'Alessandro. Não. Bom, com o treinador até foi o ano passado. O treinador foi o ano passado. O Ronaldo tá empurrando minha cadeira aqui, ó. Porque você olhar pra lá, porque eu apitei o Ronaldo em 2000, quando ele tava na Portuguesa, e eu ia começando a minha carreira, né? Um jogo ao vivo de televisão à noite, onde a audiência é alta, e ele já consagrado, encerrando a carreira, fazendo cera. Eu apliquei um cartão amarelo e falei assim, quem é você? Mentira. Aí você não fez isso. Mentira. O Ronaldo... Por isso que ele tá querendo dar nota 0 pra arbitragem. Agora eu tô entendendo. E por isso que ele tá empurrando minha cadeira aqui, Ana. Por isso que ele tá empurrando minha cadeira. Quem é você? A frase foi essa, quem é você? Eu tava começando, porque eu tinha pitado nada. E ele nada. consagrado, ele quis usar a experiência, a malandragem. Mas sabe o que eu respondi pra ele, Denilson? Falei, eu vou meter você pra fora, o mundo inteiro vai saber quem sou eu. Toma. Aí ele ficou quietinho. Quem é, menino? Esse que eu perguntei, quem é você, menino? Aí você se arrependeu dessa pergunta? Não, porque depois eu fiz cera o jogo inteiro. Ele deu amarelo, depois ele não deu vermelho. Mas o jogo tava 2-0. O jogo tava 2-0 pra Portuguesa, acabou 5-2 pro Corinthians, hein? Tem que falar. Tá vendo? Deu falta. Marcelinho no auge, ele deu umas 50 faltas na entrada da área. Aí eu falei pra ele, pode dar pênalti que não vai sair gol. E o treinador? Então vamos deixar o jogador Ronaldo Giovanelli, não é? E o treinador? E o treinador foi no ano passado. Eu tive um problema com o Felipão. Em um jogo do Palmeiras contra o Americana. E o Kleber tava... Ele tava dizendo que o Kleber estava sendo perseguido. E no primeiro tempo eu tinha mostrado 3 cartões amarelos para a Americana, consequentemente 2 jogadores que deram entrada no Kleber. E quando eu estava saindo no primeiro tempo, ele quis falar comigo. Ô, Bragueto, pô, você não tá mostrando cartão amarelo. E eu passei por ele. Falei pro Felipão, vamos descansar, Felipão, né? Ele achou que eu fui arrogante, assim, que eu tinha que ter ouvido ele. O que é, Felipão? Claro. Mas depois, depois, na sequência, eu acabei fazendo o jogo dele na Copa do Brasil também e ficou tudo certo. Até disse pra ele o seguinte, falei, pô, Felipão, você já é um treinador consagrado, pô. Para de ser ranheta, eu falei pra ele. Ele ficou bravo quando eu falei isso pra ele. Você apitou o jogo do D'Alessandro? Apitei o jogo do D'Alessandro. E aí? Esse é chato pra caramba. Ah, Denilson, ele é chato por gesticular, por reclamar.
assintosamente. Por jogar a torcida contra o árbitro. Exatamente, exatamente. verdade. Nata, é verdade. É verdade. Mas Ele joga muito, mas esse ele tem que melhorar esse comportamento. Desde que o Alessandro Ele tem que ganhou a melhorar esse braçadeira de comportamento aí. capitão, ele melhorou passou a se muito. comportar mais, não é? Mudou. Ele melhorou muito. Porque às vezes é o seguinte, o cara não tem a responsabilidade dentro de campo, ele tem a responsabilidade de fazer jogada, de criar, etc. Quando ele passa a ser capitão, ele também tem que ser um pouco mais comedido, não é? Sim, sim. Isso ajuda a braçadeira de capitão? O capitão é mais educado, José Henrique? Ele tem que ser mais educado, né? E o que é bacana, que você vê que ele tem que ter uma responsabilidade, porque ele também vai intermediar, né, algumas ações entre atletas para com o árbitro. Ele vai chegar, ele tem que acalmar, porque o capitão nervoso vai deixar o time nervoso. É a mesma coisa o técnico. Um técnico que é nervoso, que agitado, ele vai passar isso para a equipe dele também, né? Renato, eu queria só aproveitar a pergunta do Dr. Osmar e fazer um agradecimento a ele, tá? Porque quando eu passei pela minha primeira cirurgia, no início de 2011, o Dr. Osmar, ele, caminhando para a segunda cirurgia, ele abriu o seu instituto para que eu pudesse ter uma opinião de um médico especialista na época. Então, eu tive a oportunidade já de falar com ele, de agradecer, mas eu quero agradecer aqui publicamente porque, assim, dizer que o senhor me ajudou muito naquela época e que eu estou bastante contente a gente fica feliz, né, quando isso a custo zero, viu, Renata? Poucas pessoas fazem isso. Doutor Osmar, aproveitando o clima do final do jogo, a gente faz um rápido intervalo e na sequência, mais arbitragem. Agora um recadinho, doutor. Ele deu 8 para arbitragem. Então, pouco eu vou cobrar com ele. Quem gosta de esporte, no mínimo, já teve um roxo na vida. O que talvez, às vezes, a gente não se dá conta é que o esporte é apenas uma das situações onde o roxo aparece. Após uma coleta de sangue, talvez em algum acidente, numa queda de pessoas idosas, ou ainda após uma simples diversão, aquele roxo incômodo aparece sem pedir licença. Indicado para uso adulto ou pediátrico, Irudoide pomada e gel diminui a inflamação, faz alívio da dor, reduz o inchaço e diminui a vermelhidão de áreas com manchas roxas ocasionadas por contusões ou cirurgias. É só aplicar uma camada de Irudoide sobre a região afetada e espalhar suavemente, 3 a 4 vezes ao dia ou até mais, de acordo com a necessidade e a indicação do seu médico. A melhora pode ser observada geralmente a partir de 2 dias de uso. Com o Irudoide, o Irudoide é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico, procure o farmacêutico. Leia a bula. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Programa muito especial sobre arbitragem com convidados incríveis, Rodrigo Braguetto e José Henrique de Carvalho, 2 especialistas, conhecem muito do assunto e têm muitos êxitos. Quem é hoje, não o melhor árbitro do Brasil, que essa pergunta é injusta, mas quem é o árbitro que está em melhor fase no Brasil, José Henrique? Neste momento. Eu acredito que o Sandro Meira Hit é um árbitro... eu gosto do CNM, tá? O CNM, para mim, é o melhor árbitro do Brasil. Mas, no momento, o Sandro está sendo preparado, né, para ir para a Copa do Mundo. Em janeiro sai a resposta, se ele vai estar ou não. Ele é um dos árbitros aí, tecnicamente, ele é muito bom. Eu estive com ele no início da carreira dele, nós estivemos juntos na Granja do Comari em treinamentos e foi, para mim, um dos árbitros que mais evoluiu, né? Então, eu gosto do Sandro Meira, é um nome muito bom. Voaden também é um excelente árbitro. Mas eu ficaria com o Sandro pela questão técnica, né? Tecnicamente eu acho ele nota 10, né? Que beleza. Tá? Então, eu gosto você, muito hein, Braguetto? O árbitro que vem fazendo um campeonato constante esse ano e nos outros anos, o árbitro Roberto Lopes. Ele foi para o Campeonato Mundial Sub-17, que inclusive foi televisionado pela Band aqui, chegou no final do ano. Ele é pré-selecionado também para a Copa do Mundo.
Por ordem era o CNM, né? O CNM tem um problema grave de joelho, problema físico, não passou nos testes. Tá todo torto, né? Então, ele foi atleta, ele tem uma lesão muito grave no joelho, de ligamento, e praticamente não tem um joelho, a gente brinca com ele, que ele corre sem um joelho. E hoje o árbitro, ele é um atleta de alto rendimento, tá? Depois o Weber Roberto Lopes, que também teve problema físico, e o Sandro Meirahit, que acabou sendo o terceiro árbitro, mas que com condições de trabalho hoje, físico, técnico, psicológico e fala inglês fluente, tem esse detalhe importante também. Mas enxerga, tá enxergando bem? Não, tá indo bem, indo bem, vem sendo preparado para falar. Falar inglês é uma coisa, sorry, toda hora sorry. O Sandro é bom. Porque ajuda bastante. Pra você, quem é o árbitro? Pra mim, o melhor de todos, mesmo meio tortinho, o CNM, é o cara. Não inventa. Agora, o cara que sempre tem uma lambança, sempre quer apitar do jeito... Porque tem regra, né? Mas ele tem a dele. É o Voaden. Ele apita o jogo que só ele vê. Mas o mais confuso, na minha opinião, é o Francisco Carlos do Nascimento. Sempre ele cheira a polêmica e a confusão. Parece que não é que ele queira, ele atrai. Ele é o pior árbitro. Sabe aquela história? Tipo, por exemplo, tem gente que chega num lugar e quebra alguma coisa, cai. Ele não, ele parece que ele chama a polêmica. É o pior árbitro do futebol brasileiro. E eu tô com o Sandro Meirahit também, o Weber maravilhoso, o CNM também outro bom árbitro. Agora é o seguinte, eu quero desejar tanto aqui pro José Henrique de Carvalho, na recuperação, em tudo, pro Bragueto, um excelente ano de 2014, obrigado. Tudo de bom, que a gente possa falar muitas vezes de arbitragem. Agradecer também o nosso Ronaldão, Denilson Show, Ulisses Costa e o nosso Catito, que é também do José Henrique de Carvalho. Nota 8 foi demais, doutor. Agora, nota 8. 10 em campo, não, doutor, aí não dá, né, gente? Nota 8. Deixa 11, não vamos inventar tanto. Um dia vocês vão me dar razão. E a ideia não é minha, é de uma pessoa que sabe disso mais do que eu, que faleceu. Cláudio Coutinho, ex-técnico da Seleção Brasileira. O futebol permanece aqui na tela da Band. Vem aí os donos da bola. A gente se vê. Tchau, tchau.